Alvo de corrupção, Odebrecht, roubos e escândalos. A empresa que iremos abordar neste vídeo possui um passado bem conturbado que já foi desmascarado. Porém, a melhora significativa no pagamento de proventos, a Petrobras se mostra a queridinha dos investidores iniciantes. Porém, com o aumento das cotações, vem um momento de maior risco que temos na Bolsa de Valores, na entrada de um ativo. Nesse vídeo falaremos sobre a maior petroleira do Brasil, a Petrobras, que está atualmente com um dividend yield de 48,11%, um valor de mercado de 426,40 bilhões e um patrimônio líquido de 402,08 bilhões. Com várias recomendações de compra sobre o ativo, tendo em vista os seus dividendos extraordinários e os contratos bilionários que estão sendo feitos, fazem com que a Petrobras eleve o seu valor. Mas será se a Petrobras em 2023 é um bom investimento? Resolvi fazer uma análise fundamentalista e gráfica para responder essa pergunta para você. Então pega o cafezinho que eu vou te responder tudo isso nesse vídeo. Vale ressaltar que tem um ativo da Petrobras na minha carteira, cujo esse já me pagou um total de R$ 560 em proventos. Porém, veja meu diferencial na companhia. Eu ainda tenho dividendos para receber no mês de agosto, no mês de setembro e também no mês de dezembro. Então, realmente, Petrobras na minha carteira fez toda a diferença. Mas antes desse vídeo começar, quero falar para você que o canal Mauro Invest não tem o intuito nenhum de te passar recomendação de compra ou venda de ativos. Até porque sou somente um investidor pessoa física e nem um especialista. Estou na busca da liberdade financeira, bem como vocês. Primeiramente, vamos abordar essa elevação nas cotações que Petrobras teve no último mês. Perceba que foi uma alta de 14,65%, uma valorização de quase R$ 4. O ativo saiu da casa dos 26 e partiu para os R$ 30 que estamos vendo atualmente. A situação melhora quando a gente aumenta o gráfico para 6 meses. Perceba uma valorização de 23% em suas cotações. E nos últimos 5 anos, uma melhora de 78%. Porém, a situação dá uma piorada quando a gente coloca o máximo de investimento que temos na Petrobras. Óbvio que foi por conta de todos os escândalos e corrupção que a Petrobras enfrentou. Fazendo uma análise fundamentalista rápida na companhia, percebemos a sua cotação em 30,60, uma valorização de 83% nos últimos 12 meses. E o seu PL está na casa de 2,19, mas ainda assim negociando abaixo do seu valor patrimonial. Mas, olhando por esse lado, você já imagina que 30,60 já está barato, mas a gente precisa ver outros indicadores para afirmar a nossa teoria. Vendo a rentabilidade de Petrobras nos últimos 10 anos, uma rentabilidade de 425% e já descontando o valor da inflação, essa rentabilidade abaixa para 193%. Segundo a fórmula do Benjamin Graham, o preço justo do ativo seria na casa dos 98,35 e atualmente 30,60. Isso nos leva a um potencial de rentabilidade de 221%. Como já foi dito, vamos para uma breve análise fundamentalista do ativo. Logo de cara a gente percebe o seu valor patrimonial. Se a gente for puxar nos últimos 10 anos, perceba que Petrobras sempre negociou abaixo do seu valor patrimonial, passando 2021 e também 2022. Se a gente for puxar lá nas antigas, em 2017 e 2016, percebemos que essa situação era bem normal. Então não ache que só porque ela está negociando abaixo do seu valor patrimonial é o melhor motivo para comprar a companhia. A única vez que a empresa operou acima do seu valor patrimonial foi em 2020, 2019 e lá em 2018. A margem líquida da companhia está muito saudável, na casa dos 28,48%. Por isso que a Petrobras vem melhorando cada vez mais o seu lucro, porque ela aumentou a sua margem nos últimos anos e isso faz a melhora nos pagamentos de proventos. Perceba que onde tinha corrupção na Petrobras, a sua margem líquida sempre era péssima, mesmo com a Petrobras lucrando bastante. Agora o retorno sobre o patrimônio líquido está em 45,25. Porém, se a gente for analisar também, já foi menor do que do ano de 2022. Petrobras está com um payout extraordinário, na casa dos 102%. Situação é essa que vem se repetindo desde 2020, a Petrobras entregando um dividendo bem interessante para os seus acionistas. Mas vale ressaltar também que todos esses dividendos vão ser diminuídos de acordo com o próprio presidente da Petrobras, que citou no dia 26/6/2023 e já a gente vai ver essa notícia. Perceba que a dívida sobre o EBITDA da companhia está bem saudável, vem até mesmo diminuindo durante os anos, e isso é muito positivo. Uma empresa sem dívida é uma empresa lucrativa. Mas óbvio, se a empresa está endividada ou até mesmo alavancada para fazer novos investimentos para gerar mais receita no caixa no futuro, a dívida é super positiva. Agora, uma parte que eu sei que vocês gostam bastante aí no vídeo, que é os dividendos de longo prazo e os dividendos que interessam a gente. Vale ressaltar também que essa análise ela serve tanto para os ativos de Petro 3 e também Petro 4. Perceba que a média nos últimos 5 anos está em 19,04%,
Mas perceba um diferencial, Petrobras pagou dividendos somente nos últimos 3 anos. Isso nos faz pensar que a fórmula do método Bazin, também do Benjamin Graham, erra um pouco, porque elas usam os dividendos da empresa para declarar um valor justo sobre o ativo. Por isso que as fórmulas ficam um pouco inviáveis para a gente utilizar no caso da Petrobras. Perceba que esse pagamento de dividendo extraordinário começou lá no ano de 2020, com 19,85%, também no ano de 2022, um dividendo bem extraordinário de 67,99% e atualmente 48,14%. Mas uma coisa que você talvez não saiba, o dividend yield é um dos piores indicadores para você olhar numa ação. Você tem que olhar a geração de caixa e prever os próximos balanços da companhia para ver se aqueles dividendos vão ser sustentáveis. Trouxe até mesmo um exemplo para mostrar para vocês, que é o caso da Oi BR3. Perceba que Oi BR3, lá no ano de 2007, no ano de 2008 também, no ano de 2010, no ano de 2011, pagava dividendos extraordinários, chegando até mesmo a pagar 12,19 por ação lá em 2012. Bom, e o fim da história vocês já conhecem, né? Oi saiu de um patamar de R$ 455, já descontando todos aqueles desdobramentos e grupamentos que foram feitos nas ações, para um patamar de migalhas, custando atualmente R$ 1,03. Então te provei agora que o dividend yield elevado não é o melhor indicador para você olhar para uma companhia. Vale ressaltar também que são duas empresas completamente diferentes. Petrobras tem um bom histórico de pagamento de proventos, pois o seu lucro está nas alturas. E quando a empresa tem muito dinheiro em caixa e não tem tantos investimentos para fazer, o que mais resta é distribuir esse dinheiro para os seus acionistas. Sei que falei para vocês que a fórmula do Bazin utiliza os dividendos, mas é bom a gente dar uma olhada. Preste atenção que a fórmula do método Bazin utiliza a base de dividend yield desejado na casa dos 6%. Por isso que o preço teto para o método Bazin é na casa dos 93,35% e um potencial de rentabilidade de 205%. Volto a repetir, essas fórmulas não adianta a gente se guiar por elas, porque elas preveem o passado das empresas e não o futuro. Por isso que você tem que ter uma visão de águia para entender as movimentações do mercado que ele vai fazer ao longo do tempo. Já no comparador de ações, a gente percebe Petrobras se destacando perante as outras petroleiras que temos aqui dentro do Brasil. Perceba que a Petrobras é uma das poucas que opera abaixo do seu valor patrimonial. Temos outras empresas como a PetroRio, que opera em quase 2 vezes mais o seu valor patrimonial. Temos a Vibra, aquele dia do Barça, operando a 0,56 o seu valor patrimonial. Mas perceba o ROI de Petrobras, que se mostra bem interessante na casa dos 45%. E o seu valor de mercado dando surra na cara das suas concorrentes, com 426,40 bilhões de valor de mercado, sendo uma das maiores empresas da nossa bolsa brasileira. E também a sua margem líquida na casa dos 28,48%, mas perceba que perde para a PetroRio, que possui uma margem líquida bem melhor do que a Petrobras. Perceba que, querendo ou não, se você investe no Ibovespa ou até mesmo em ETFs, mais pra frente eu vou trazer um vídeo detalhado para vocês sobre isso. Presta atenção que Petrobras ganhou foi de lavada do Ibovespa, com rentabilidade de 378%, enquanto o Ibovespa só subia 63%. E essa história se repete por vários anos que temos aqui dentro do nosso mercado brasileiro. O free float da companhia está em 63,39%. Perceba que o total de papéis disponíveis da companhia está na casa de 13,04 bilhões, sendo distribuído em ações ordinárias e também as preferenciais. Para quem não sabe, as ordinárias têm preferência a voto dentro da empresa e as preferenciais têm preferência no pagamento de dividendos. Mas no caso da Petrobras está tudo igual. O dividendo está igual para os 2 tickets disponíveis na B3. Mas é claro, a maioria das empresas não é assim. Agora, um gráfico que eu sempre falo para vocês, que é um dos meus preferidos na hora de analisar uma ação. Perceba o lucro versus cotações de Petrobras nos últimos anos. Perceba que nos últimos 12 meses, o seu lucro está em 182 bilhões e a sua cotação está em R$30. O ideal é que sempre a cotação acompanhe o lucro da companhia. Veja só no período de 2015, onde a empresa estava dando um prejuízo de 35 bilhões e a sua cotação estava em 6,70. E o lucro da companhia vem aumentando de forma significativa desde o ano de 2020, com balanços extraordinários disponibilizados pela própria companhia. Perceba que o lucro estava em 6,25 bilhões e sua cotação estava em 28,34. E atualmente o seu lucro aumentou em mais de 10 vezes, o que é muito difícil para empresas que já são muito grandes do setor. Seu lucro em 182 bilhões e a sua cotação em R$30. Logo você está percebendo que tem uma coisa bem errada por aqui, né? Vale ressaltar também que em 2021 foi um resultado bem positivo para a empresa, com lucro de 107 bilhões. E a sua cotação em R$28. Mas então, falei, mas será se Petrobras ainda tá caro? Vale a pena um investimento em 30,60? Isso
nos leva a estudar um pouquinho das emoções do mercado. Perceba que isso aqui parece bastante com o gráfico de uma ação, não é? Pois é, tudo começa aqui no otimismo, onde a ação se encontra valorizada, bem como a Petrobras lá quando ela estava sendo operada aos seus R$ 26, R$ 22. Depois temos a excitação de compra, onde o investidor que está comprando no otimismo começa a ver algumas notícias positivas e começa a aumentar a sua posição. Agora essa partezinha aqui, galerinha, é aqui todo mundo entra e ninguém tá sabendo que tá entrando. Que é a emoção do mercado, com várias recomendações de casa de análise, falando que o ativo tem potencial para atingir as estrelas. Depois temos a euforia com papel, onde todo mundo acha que é a melhor oportunidade que foi feita e começa a vender casa, vender carro para poder comprar os papéis. Logo, a gente tem que passar sempre por alguma correção que temos no mercado. E essa correção é classificada pela ansiedade, pela negação do ativo, pelo medo, onde as pessoas compraram aqui no otimismo, geralmente venderam aqui na parte onde você estava comprando, ou até mesmo receberam vários proventos da companhia e está realizando lucro naquele momento. Logo, você que entrou na excitação, na emoção, ou até mesmo na euforia do mercado, vê o seu patrimônio derretendo e nos leva na parte do pânico, onde temos a venda de várias pessoas que entraram em Petrobras achando que seria um bom investimento, ou seja, qualquer outra ação. Depois temos o desânimo com papel, onde você acha que a empresa simplesmente vai quebrar, que ela não vai existir mais, que ela não tem potencial para subir de novo. E entramos em um novo ciclo de mercado, onde temos a depressão, a esperança, o alívio e começamos de novo na parte do otimismo da ação, que é onde a gente pode ver que é o período de maior oportunidade de compra. Claro que eu trouxe tudo isso aqui para vocês sabendo que Petrobras não está no seu maior risco. Agora repare, puxando o gráfico de 5 anos de Petro 4, a gente já consegue identificar um pouco mais aquela imagem que eu mostrei para vocês. Perceba que no ano de 2023, Petrobras estava sendo ofertada até mesmo nos seus 19,43 e atualmente está nos R$ 30. Perceba que Petrobras está nas suas máximas históricas. E logo de cara o investidor 10 fala pra gente aqui, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje em dia você teria 4.616. Vale ressaltar que esse valor não considera o reinvestimento dos dividendos, que sabemos que foram muitos. Não é segredo para ninguém que Petrobras vem sendo uma das mais queridinhas onde o assunto é notícia. Perceba a variedade de notícias de Petrobras somente no último dia. Sim, todo dia tem pessoa falando sobre a Petrobras, para vocês verem o tanto que ela é uma queridinha. Isso nos leva a ver uma matéria soltada pelo próprio Estadão. O presidente da Petrobras, Petro 3 ou Petro 4, faz nova declaração sobre o pagamento de dividendos. Ele garantiu que a mudança da política será parcimoniosa, de maneira a não gerar traumas para os seus investidores que acham que vão enricar com dividendos de Petrobras. O presidente da Petro afirmou em entrevista ao jornal da Folha de São Paulo que pode conduzir uma mudança gradual na política de distribuição de dividendos da empresa. Ele defendeu que se encontre um ponto intermediário entre o que é exigido pela lei e o modelo atual. Mas quanto é que é exigido pela lei mesmo? Perceba que, fazendo uma pesquisa rápida no Google, a gente percebe que não pode ser inferior a 25% do seu lucro ajustado. E perceba que Petrobras está em 102,79%. E antes disso aí, ela não pagava o mínimo obrigatório. Petrobras pagando os 25% de payout, que é o mínimo exigido, a gente pode ver um dividend yield na casa dos 12%. O que ainda assim é um dividendo muito positivo para a empresa. Ou para qualquer outra empresa aqui dentro da Bolsa de Valores. Mas o presidente também afirmou uma coisa que me deixou bastante intrigado e curioso. Perceba também o programa de recompra de ações, onde você pode aumentar a posição do seu ativo com preços talvez mais interessantes. Ele não confirmou nada, mas a empresa tem a intenção de fazer esse programa. Ainda na mesma entrevista, o presidente defendeu que a mudança da política de preços da Petrobras foi positiva. Mudança essa que foi causada pelos novos preços do combustível e que a sua gestão tem conseguido encaminhar a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem gerar traumas, o que é bem importante. Ele defendeu ainda que a empresa ainda tem a chance de testar a existência de petróleo na bacia do Foz do Amazonas, mas infelizmente foi uma licença negada pelo próprio IBAMA. E para o futuro da Petrobras, a gente tem que celebrar junto quem tem ativo da companhia um novo contrato que foi fornecido pela SC Gás, no valor de 7,6 bilhões. O contrato tem vigência a partir de janeiro de 2024 e também em 2026, e ambos têm um término em dezembro de 2034. Galerinha, para você que está entrando hoje na Bolsa de Valores ou entrando até mesmo em um ativo, saiba que nada é a curto prazo, tudo é a longo prazo. Às vezes que tentei entrar num ativo por afobação ou até mesmo recomendação de compra de
outros youtubers ou a afobação do mercado, o efeito manada, me levou até um resultado péssimo. Perceba que comprei Magazine Luiza no preço de 22,76. Por isso que trago esses vídeos aqui para vocês não se frustrarem na bolsa de valores igual eu me frustrei com o tempo. Para você ser a pessoa mais informada e prevenida e não cair no conto de várias pessoas que querem te iludir, dizendo que é simplesmente você entrar na bolsa de valores que você vai ficar rico com estratégias de Fibonacci, não sei quem, análise técnica, análise gráfica. Galera, às vezes não basta tanta teoria aqui dentro da bolsa de valores, mas sim você precisa entender as entranhas do mercado para poder fazer os seus investimentos tranquilo. Ainda sobre o contrato novo da Petrobras, podemos destacar que esses contratos são resultados da chamada pública de número 001 em 2023, localizado na parte do RI da Petrobras nos fatos relevantes, realizada pela SC Gás, que visa o suprimento de gás natural para o atendimento do mercado regulado, cuja área de concessão está situada no estado de Santa Catarina. Um extra para vocês é que a Petrobras também ganhou a maior ação trabalhista da sua história, na casa de 52 bilhões que vai entrar para a companhia. Mas ainda assim não te respondi se Petrobras está cara ou se está barata nos 30,60. Um dos motivos que eu acho interessante no investimento de Petrobras é a atenção total às pessoas e também os seus colaboradores que trabalham para a companhia. Um foco em ativos rentáveis de exploração e também em produção, conforme o resultado está sendo entregue em seus balanços. A adequação e o aprimoramento do parque de refino atual, a transição energética justa, o desenvolvimento sustentável do país, aproveitando as cadeias produtivas e a vanguarda global na transição energética. E os investimentos através do fluxo de caixa operacional e parcerias, e também a sua responsabilidade financeira na busca de geração de valor. Como eu falei para vocês, a Petrobras é a maior do segmento, então nada mais justo do que ela ser referência para as outras. Então, galerinha, a entrada hoje de Petrobras, se você ainda não recebeu nenhum provento da companhia, talvez não seja tão vantajoso, tendo em vista que já foi afirmado pelo próprio presidente da Petrobras que os seus proventos irão diminuir de acordo com o tempo. Então, se você acha justo pagar R$30 no ativo, tendo em vista que esse dividendo vai ficar na casa dos 12% com o tempo, então faça seu aporte consciente. Até porque Petrobras ainda se mostra barata seguindo o indicador preço sobre valor patrimonial. Mas lembre-se que Petrobras já ficou por diversos anos operando abaixo do seu valor patrimonial. Então não acho que os R$30,60 é a única oportunidade que você vai ver sobre o ativo. Até porque é renda variável e tudo pode acontecer. Então amanhã mesmo eu posso ver Petrobras a R$29, a 28, tudo isso quem dita as regras é o próprio mercado. Eu sigo observando o ativo, não irei fazer nenhuma nova movimentação na minha carteira, exceto talvez pegar os meus próprios dividendos que eu já recebi de Petrobras e talvez fazer a recompra de novas ações para aumentar a minha posição dentro do ativo, mas veja que eu já recebi os proventos da companhia, então para mim é totalmente favorável fazer a compra de Petrobras, pois eu somente estou investindo o dinheiro que a própria companhia está me dando. Mas sem dúvida nenhuma não venderei os meus ativos da Petrobras, pois ela ainda se mostra interessante na minha visão. Por ser a maior empresa petroleira do Brasil, eu acho que é um motivo de orgulho eu ter Petrobras na minha carteira, mesmo sabendo que o risco de uma política mal feita ou de uma má gestão pode levar a Petrobras no patamar de preço até mesmo que a gente via no ano de 2015, tendo em vista que Petrobras é uma queridinha para ser manipulada pelo governo. Então, galerinha, espero que eu tenha respondido todas as perguntas nesse vídeo. Se eu deixei de responder alguma, só deixa aí nos comentários que eu faço a resposta para você individualmente. E me deixa aí nos comentários também se você tem Petrobras na carteira, se pretende vender ou pretende comprar mais. E uma pergunta que eu acho mais interessante, queria que você me deixasse aí nos comentários quanto de dividendos você já recebeu em Petrobras. Quero saber o quanto essa galinha de ovos de ouro já te proporcionou. Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, a única coisa que eu te peço é o like e a inscrição no canal, porque não te custa nada e me dá uma motivação danada para mim continuar trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Desde já agradeço quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!